esta honra de pai e mãe é a honra inicial, mas depois a gente vai entendendo os desdobramentos desse significado. Ou seja, onde eu me converti, quem pregou para mim, quais foram as pessoas que me ensinaram no caminho cristão, também são os meus pais espirituais. Então, também há uma honra espiritual, que é a honra de pai e mãe, que também tem uma bênção acoplada, creio eu, acredito sim. Então, Cris, mas depois tem outros aspectos de honra, né? Mas uma coisa, a honra em si, o que ela é? Como é que nós honramos nossos pais? Sendo diferente de respeito, porque o respeito tem a ver mais com obediência, assim, com amor, mas e a honra? Como é que nós honramos? Olha, é uma boa pergunta, porque a honra, ela se expressa através de atitudes, principalmente, e pelas atitudes nós podemos também saber se alguém está a honrar ou não. E vamos entender o seguinte, imagina que uma pessoa tem uma noiva, um rapaz tem uma noiva, e como que ele vai mostrar que ele ama a noiva ou que ele honra a noiva? No aniversário da noiva, ele vai dar um presente caro, caro na proporção ali das condições dele. Mas, por exemplo, se ele tem um amigo, e no aniversário do amigo ele deu um presente mais caro, o que nós vamos perceber? Pelo presente, ele honrou mais o amigo do que a noiva. Então, eu penso que é o seguinte, as atitudes das pessoas, na prática, demonstram qual o nível de honra que elas têm para com outros. Por exemplo, eu já recebi presentes que eu fiquei constrangido, porque a pessoa não tinha boas condições, mas ela fez um esforço tremendo, e eu entendi aquilo como honra. Mas eu também já recebi presentes, é claro que cada pessoa é livre para dar o que dá, para dar o que quiser, né? Presente é uma coisa livre, é espontânea. Mas a gente percebe também, né? Não vou falar de mim, mas eu já vi pessoas dando presentes a outras, que são pessoas tão importantes para elas, que para mim demonstra falta de honra. Por exemplo, um filho, imagina só, um filho, ele chega no aniversário da mãe, e o presente que ele dá para a mãe é uma coisa muito simples, porque ele fala, é minha mãe mesmo, vou comprar um presente de 5 euros. Mas aí uma outra pessoa, ele compra um presente de 30 euros. Pelas atitudes, pelas práticas, a gente vê realmente a honra. Eu me detive aqui no exemplo de presente, mas há outras atitudes. Presente é a mais fácil de mostrar, mas através do tempo que você dá para a pessoa, através do carinho, da atenção que você dá para a pessoa, através da maneira que você fala da pessoa quando ela não está presente. Então, ou seja, a honra tem a ver com isso. Respeito. O respeito, nem sempre o respeito vem acompanhado com a honra. Por exemplo, eu respeito a polícia de trânsito. Quando eles me param, eu tenho o maior respeito. Se me pedem o documento, eu entrego na hora. E se falam alguma coisa, eu respeito. Ou seja, mas isso não quer dizer que eu esteja a honrar aquela polícia. Estou a respeitar, porque é o meu papel como cidadão e ele está fazendo o papel dele como polícia. Ou seja, a nossa relação, ela estava relacionada apenas naquele momento em que ele parou o meu carro. Mas a honra é uma construção relacional e que você, se honra realmente alguém, você vai demonstrar isso na prática. Amém, pastor. Muito interessante isso que você falou sobre a honra. Nós devemos honrar mesmo. Primeiro a Deus, como está escrito em Isaías 42:12, dê honra ao Senhor e anuncie a sua glória na terra e no mar. E também honrar nosso pai e nossa mãe, como o pastor tinha falado, que é um mandamento com promessa que está nos 10 mandamentos de Moisés, da lei de Moisés. É muito interessante mesmo o que o pastor falou. E nós devemos honrar, a Bíblia fala para nós honrarmos o rei. A Bíblia está falando do rei representando as pessoas que estão em autoridade sobre nós. E na nossa sociedade atual, aqui em Portugal, por exemplo, nós não temos reis, mas nós temos presidente da República, temos primeiro-ministro, temos os ministros e temos outras autoridades em cada área, temos presidente das câmaras, temos, ou seja, vários tipos de autoridades, né, legais, né, e governamentais. E realmente nós devemos honrar essas pessoas pelo trabalho que elas fazem. Obviamente que sabemos que nem todos fazem um bom trabalho,
alguns até cometem grandes erros nesse trabalho, mas o que a Bíblia nos orienta é não só honrar, mas também orar, interceder pelas pessoas que estão investidas de autoridade, porque as decisões que elas tomarem vão ter repercussão direta em nossas vidas. Por isso nós devemos interceder e devemos honrar, ou seja, evitando qualquer tipo de problema maior e problema social. Nós devemos honrar, por exemplo, os nossos mestres, aqueles que nos ensinam, professores das escolas, ou seja, nos dias de hoje, os estudantes não respeitam muito os professores, diretores de escola, e são figuras importantes da nossa vida que têm que ser não só respeitados, mas também honrados. É importante honrar, ou seja, eu já fiz isso, chegar no final de um ano letivo, chegar no professor e falar, obrigado pelo tempo que você deu, que você disponibilizou, e pelas boas aulas que você deu. Mas alguns estudantes pensam assim, eu não tenho que honrar um professor pelas aulas que ele me deu, ele está a ser pago por isso. Sim, ele está a ser pago por isso, mas muitos outros são pagos por isso e não dão boas aulas, entende? Então, sim, ele não era obrigado a dar uma boa aula. Na verdade, entre aspas, não tinha essa obrigação, entre aspas, porque a gente sabe que muitos não fazem isso. Então, aqueles que fazem bem o seu trabalho, que a Bíblia nos ensina é, quem cumpre bem o seu papel deve ser estimulado, encorajado com honra. Então, se você vai no comércio e é bem atendido por um vendedor, honra, olha, obrigado pelo seu atendimento, foi muito satisfatório. Ou seja, as pessoas que fizerem algum bem para nós, ou seja, elas fizeram um esforço para nos ajudarem, então nós devemos honrar. Então, honrar os reis, as autoridades, e todas as pessoas que de alguma maneira estão a cumprir a sua parte e o seu papel. Isso é muito importante. E os nossos mestres espirituais, a Bíblia diz para nós honrarmos aqueles que nos entregam preciosidades, né? Coisas tão importantes acerca da palavra de Deus, acerca do reino de Deus, são ensinamentos riquíssimos que não há preço para isso e pelo menos as pessoas devem honrar aos seus líderes espirituais, aqueles que ensinam, que se fatigam no ensino da palavra e aqueles que cuidam das pessoas, são os pastores que cuidam das vidas, não só pastores que têm título de pastores, mas no nosso caso, líderes de pequenos grupos, líderes de ministério, recebem honra porque eles estão fazendo aquilo, primeiramente para Deus, mas pessoas estão a ser beneficiadas. Então, se você é um beneficiado, procure formas de honrar as pessoas que estão a servi-lo. Amém, pastor. Muito obrigado por estar conosco aqui no canal Holy Spirit. É um prazer sempre tê-lo conosco. É um prazer para mim e creio que também é um grande prazer para o Luca ter-te como um líder, como um pastor, que realmente é algo sobrenatural, é alguém que nos inspira a ser cada vez melhor. Muito obrigado por tudo que tem feito conosco na MCI. Não só na MCI, eu também sei, igreja que o pastor ajuda muitas outras pessoas, não é por ser da igreja ou não. Fora também, muito obrigado por ser essa pessoa que você é que tanto nos inspira. Olha, parabéns aí pelo canal One Spirit, continue assim, abençoando pessoas, quero honrar vocês, continue abençoando pessoas. Amém, pastor. Obrigado.